Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal online. Minha mãe está gripadinha, a gente está orando para ela ficar boa. Érico, Olívia, Marcele, Marline, Tainara, Rosa, querida Rosa, Rosa Maria, Maria Melate, Tereza, Cláudia, seu José, Dona Célia, Renata Moura, Lula, Maristela da Alemanha, Deus te abençoe, Maristela, Dani, Patrícia, Lourdes, Ricardo e Antônio, todos vocês que eu não falei, bom dia também. Vamos dar uma salva de palmas para o pessoal online que está longe. Esse é o nosso amor por vocês. Te esperamos aqui. Eu gostaria de falar sobre a verdade. Deixa eu te explicar o que é a verdade. O Espírito da verdade, ele é um só. E quando nós temos o Espírito da verdade, ele quebra qualquer tipo de luta que você tiver. E esse Espírito da verdade, ele é tão forte. Esse Espírito da verdade é tão forte que ele traz a você a consciência das questões espirituais que você precisa mexer. Não como um pecado, mas como uma consciência. Uma consciência das coisas que você não sabe entender porque você perdeu. E quanto mais você entende isso e deixa esse Espírito da verdade influenciar você, menos luta você tem com você mesmo. Porque a verdade, ela vai invadindo a gente, mas a gente nem sempre está disposto a ouvi-la. Amém? A gente não, às vezes não quer ouvir. Porque quando a gente escuta a verdade, seja ela qual for, eu vou dizer para você, a verdade dói. Ela dói. Quando ela entra assim, fácil e... Ai, que bom ouvir isso. Se preocupe em saber se é verdade, porque até hoje, em toda a minha vida, toda verdade que Deus me disse me doeu. A ponto de eu nem querer ouvi-la. Mas uma vez que eu, entendendo o processo de Deus de cura na minha vida, eu precisei abraçar essa verdade. Existe um momento que você tem de receber o Senhor na sua vida, reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Mas existe um momento de crescimento que nós precisamos aceitar a verdade. Se a verdade for tão difícil entrar em você, que ela bate e volta, então estamos fechados ao Espírito Santo. E fechados no nosso coração, porque não acreditamos nela. Não acreditamos nela. A verdade faz milagres. A consciência de que você é capaz de ficar perto de um poder de milagres. Veio um pastor aqui, um pastor que tinha uma filha que deu um testemunho lindo para os intercessores sobre a filha que estava hospitalizada. Ele recebeu uma ligação, ele é um intercessor, e a esposa dele disse, a nossa filha morreu. Ele recebeu um impacto tão grande com aquela notícia, que ele não foi para o hospital. Ele se ajoelhou na cama dele e disse, Senhor, se você pode fazer por Lázaro, você vai fazer por mim. Uma hora depois ele recebeu
uma ligação da esposa. A filha tinha retornado à vida. Enquanto os médicos estavam discutindo se ela estava morta ou não. Não tinha sentido aquilo. Não tinha sentido. E também o testemunho da pastora Tyson, que teve uma visão de um caixão pequeno e não sabia o que fazer com aquela visão. E ela, como é uma intercessora, começou a quebrar essa visão aonde tinha sido colocado na mente dela. E ela começou a orar contra aquela visão. E ela descobriu, 2 dias depois, que a neta dela tinha caído um portão em cima, uma neta de 3 anos de idade. E o pai dela, filho dela, impôs as mãos sobre a criança. E quando chegou no hospital, nenhum osso, nada, tinha sido quebrado nessa criança. Então, muitas vezes nós recebemos coisas na nossa visão, na nossa mente, que precisamos quebrar. Precisamos quebrar. Deus não vai trazer maldição sobre a sua vida. Você precisa entender o que é de Deus e aquilo que muitas vezes pode vir sobre a sua mente, que não é verdade. Não é verdade. E você vive pensando que é verdade. E você vive uma vida achando que é verdade. Você declara algo que é verdade. O meu filho de 9 anos disse: mãe, esse testemunho de Lázaro é forte, hein? Ele ficou assim até 1h da manhã, assim, olhando para mim, assustado com o testemunho que eu dei para ele. Porque ele falou, como é poderoso o nosso Deus, né? E às vezes quando você vê uma pessoa de perto, vê um milagre de perto, você pode ver acidentes, né? Você passa na rua, vê assalto, acidente, você liga a televisão, você não precisa de mais nada. Você liga a televisão, se você não sair deprimido em 1 hora, você só vê desgraça. Você só vê desgraça. Então, é fácil sua mente se conectar com algo ruim e ficar. Não é verdade? Você vai para aquele momento e fica. Aí fica pensando, ai meu Deus, porque aquela pessoa foi assassinada. E, ai meu Deus, aquilo ali te conecta. Mas eu quero saber quantas vezes as coisas do Espírito Santo conectam você. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Quantas vezes? Só ontem. Tá bom? Só ontem. Você tem que reconhecer que às vezes a verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nem sempre ele encontra facilidade em entrar na sua mente. Se você trabalha com segurança, se você trabalha com informação, então nem se fala. Você precisa experimentar o poder de você filtrar as coisas que você escuta. Filtrar as coisas que desencorajam você, tiram você do teu foco, deixam você com medo. Se é uma coisa que você não pode fazer nada, você ore por aquela situação ruim. Mas não deixe essa situação ruim dominar a sua vida e você andar com aquilo. Chega uma hora que nós precisamos nos espiritualizar. E aí você precisa entender, isso não é uma coisa comandada pelas igrejas, nem pelos pastores. Vai ler sobre crescimento, vai ler sobre coaching. Vai se aprimorar para você ver como todos são unânimes que você precisa se espiritualizar. Então, se espiritualizar significa dizer, deixar esse entendimento espiritual entrar em você. Enquanto você estiver na sua mente carnal discutindo com Deus, me diz, como é que Deus vai transformar alguma coisa em você? Você não consegue o poder.
Porque a verdade ela é tão forte e tão transformadora que você sofre o impacto no início, mas depois aquilo te liberta. Mas passar por esse processo não é fácil. Mas à medida que você se permita passar por esse processo, eu vou dizer para você, você não vai querer outra coisa. Mas eu estou falando da verdade. Eu não estou falando da sua crítica, eu não estou falando do seu posicionamento, do seu julgamento. Aquela pessoa que está sempre julgando as coisas. Conhece pessoas assim? Aquelas pessoas estão sempre... Ela não leva nenhuma vida para Deus. Ela só está sempre julgando as vidas que já foram levadas para Deus. E a forma pela qual elas foram levadas. Então eu estou falando desse espírito de verdade que ele entra em você. E ele faz algo em você. E o que ele faz dentro de você não fica só dentro de você. Eu reconheço o Espírito Santo nas pessoas pelas ações dela. Elas não conseguem ficar sem filhos espirituais. Quem tem o Deus não consegue não falar de Deus, não consegue buscar mais Deus. E essa é a verdade que transforma a nossa vida. Talvez você não consiga lidar com isso, com essa verdade. Talvez o impacto seja tão grande que você não consiga saber como lidar com isso. Mas eu quero dizer para você, Deus vai te ensinar as coisas que você precisa aprender. Mas você quer aprender? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Ela quer aprender? Ô, pergunta difícil. Vamos abrir em João 14, 17. Aí, toda vez que eu pergunto, você quer aprender? A pessoa, depende. Depende muito. Glória a Deus, né? Teus posicionamentos, teu lugar, você tem um lugar. No mundo espiritual funciona assim, ó. Você tem um lugar, se você não estiver naquele lugar, você está no lugar errado. E aí você não pode ser usado pelo Senhor, não é verdade? Vamos abrir a Bíblia então. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você pergunta para dentro de você, oi? Tem alguém aí? Será que em algum momento na sua vida você reconheceu o Espírito Santo em você? Será que dá para aceitar que você pode ser usada pelo Senhor? Será que em algum momento a gente pode aceitar que o Senhor nos leva a essa verdade de conhecimento de nós mesmas? De conhecimento de nós mesmas e de conhecimento daquilo que nos cerca? Eu vou te dar um exemplo. Semana passada, vamos imaginar que você discutiu com uma pessoa do seu trabalho. Só imaginar, tá bom? E aí, quando você começou a discutir com essa pessoa, você perdeu o seu equilíbrio emocional. Não é com você não, só finge, tá bom? Imagine, ok? Você perdeu o seu equilíbrio emocional e falou coisas que você não podia falar. Tá bom? E aquilo ficou com aquele bolo no estômago, porque quando você fica com raiva, fica aquele bolo. Aí o bolo vai, o bolo vem, no dia seguinte você está com aquele bolo, aí você dorme com aquele bolo, toma sorrisal, não adianta nada, e está com aquele bolo, tá comendo, aí fala para metade do mundo, mas ainda assim o bolo está ali, o bolo está ali, tá, o bolo está ali. O bolo domina você. Agora vamos imaginar a mesma situação dessa semana. O Espírito da verdade dominando esse bolo. E naquela hora que você vai se aplicar em ter aquela ira, aquela revolta, injustiça, o que você faz? Você segura e fala assim, epa, primeira pergunta, o que eu estou fazendo aqui?
Segunda pergunta, essa discussão vai me levar para onde? Terceira, como eu posso dar autoridade a uma pessoa me tirar de mim mesma? 3 perguntas da semana que você não fez. E aí, essa pergunta vai tirar você de ser cúmplice e dominada por coisas que não vêm de Deus. Ah, mas o Espírito Santo, Deus não está em mim? Como assim? Como assim? Você tem o poder de Deus, mas não usa. É como se você tivesse uma arma perto de você e você não a usasse. Então nós precisamos entender que essa simples verdade habita dentro de você. Chegou a verdade, colocou-se diante de você, recebe. Recebe a verdade. Porque é muito fácil você ficar recebendo crítica, ficar com raiva. É fácil você ligar a televisão ou ver o jornal e ver um monte de coisa errada, fofoca. Você recebe, I receive, rápido. Não é isso? Você recebe rápido. Mas e a verdade de Deus? Será que em nenhum momento que você viveu essas situações emocionais, e eu digo a você, o Espírito Santo não vai trabalhar na sua emoção. Ele vai trabalhar no seu ser, na sua sabedoria, no seu entendimento, de enxergar o que você está fazendo ali, de enxergar quem é você. Mas às vezes você pode se perder nos seus sentimentos. Exatamente o que é isso mesmo, hein? Onde eu fui parar mesmo? Onde que eu começo, onde termina? Por que eu estou com tanta raiva? Por que eu estou com tanta raiva? De onde está saindo essa raiva? Opa, isso é uma pergunta do Espírito Santo. De onde está saindo tanta raiva? Qual é a coisa que você não soube lidar até agora que está deixando você com tanta raiva? Aí essa simples verdade vem sobre você, coloca-se diante de você, e aí fica difícil. Porque a primeira coisa que você quer fazer é enxertá-la de fora. Não é verdade? Você não quer ouvir a verdade? Quer ouvir a verdade? Você quer comer um frango assado com farofa. Não é verdade? Se a gente come frango assado com farofa, é mais fácil. Mas se Deus não está te dando um frango assado com farofa, Ele está te dando uma coisa diferente, por que você não come? Ah, porque é mais fácil comer frango com farofa. Mas você vai fazer realmente isso com Deus? Você vai seguir o seu estômago, os seus desejos carnais, e você não vai experimentar essa nova visão espiritual. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você vai enfrentar isso? Pergunta. Dá medão, hein? Hein? Fala a verdade, não dá medão? Você fica assim, não sei não, hein? Sempre quando a gente está diante de uma coisa nova, diferente de Deus, a gente fica tenso. Mas eu quero falar sobre essa verdade. E eu quero falar que o Espírito Santo é essa verdade. Eu quero falar com um poder que mexe dentro de você, que faz milagres dentro de você, que faz você perdoar quando você nunca imaginou que fosse perdoar. Eu quero falar desse poder. Mas para esse poder entrar em você, fazer a obra que ele precisa fazer, você precisa aceitá-lo. Se você está rejeitando esse poder, à medida que Deus está te dando esse poder, aí você não quero. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Me deixa em paz. Não tem vontade? Às vezes você não tem vontade de falar assim. Ai, eu quero ficar em paz. Me deixa em paz. Pergunta. Pergunta. Me deixa em paz. Ai, não me cutuca. Que coisa chata. Ai, me deixa em paz. Mas é isso. Abrimos então João 15, 26.
Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Aquele Espírito da verdade. Eu quero dizer para você que é impossível o Espírito Santo trabalhar com a mentira. É impossível. Aquelas pessoas que têm o mau hábito de mentir, olha, eu vou te falar, a luta para elas viverem essa verdade é muito grande. E você precisa aprender que existem dois caminhos. Não é um caminho, são dois caminhos. O caminho da mentira e o caminho da verdade. O caminho da mentira, você está sempre dizendo para você mesmo que não tem problema você falar essas pequenas bobagens, essas pequenas mentiras. E o caminho da verdade, que vai abrindo para você a razão pela qual você está passando por tudo isso. Não adianta, você pode ter todo um caminho selado por Deus, mas se o seu caminho for a mentira, se você não permitir que a verdade do Espírito de Deus abrace você e transforme as coisas que estão erradas em você, se você colocou basta até aqui, eu não quero me entregar muito, eu só quero ir até aqui. Então o Espírito da verdade, como vai chegar até você? Como ele vai parar você quando você estiver fazendo alguma coisa que não é certa? Porque essa é a sabedoria do Espírito Santo. Ele vai treinando a gente, ele vai trazendo elementos para você crescer, para você não ser mais uma menina, um menino. Ele vai trazendo você uma consciência tão profunda dessa verdade. Mas você pode pensar, mas se hoje eu não estiver disposta? Porque você pode acordar mal-humorado, não é verdade? Quem já acordou mal-humorado? Tem dias que você não quer mexer em nada. Você quer até deixar a sua cama bagunçada. Quem deixou a cama bagunçada hoje? Ai, não deixa o jeito. Ok. Então, tem dias que você nem a cama, se você é obcecado por cama arrumada, nem a cama você arruma. Conhece pessoas assim? Ok. Então, nesses dias, eu quero dizer para você que o Espírito Santo é educado. Educado. Ele vai esperar o seu pedido a Ele para que fale. Fale. Eu quero aprender. Não é que as coisas não vão acontecer. A gelatina vai cair, o copo vai quebrar. Só algumas coisinhas, umas campainhas. Ei, eu estou aqui. Mas também tem outras coisas aqui também. Vamos lutar? Ai, não, hoje não. Você não vai morrer. Nada vai te acontecer. Mas à medida que você diga não para o Espírito Santo, à medida que você vai ficando anestesiada, você vai ficando... Sabe uma pessoa que toma um monte de remédio para dormir? Você fica meio grogue. O Espírito Santo quer falar o quê, viu? Você vai ficando meio grogue, você vai ficando... O que é conectar com o que mesmo? É Deus falando e... Perdi a primeira frase. E as coisas vão ficando tão distantes de você que quando você fala do poder de Deus, alguém fala do poder de Deus, você fala... É mesmo. Deus já fez isso tudo, né? Uau! Mas aquilo não invade você. Aquilo não transforma, não te dá ânimo, não te dá... Parece que você está lendo letra morta. Você pega a Bíblia e lê e parece que você está lendo letra morta. Porque o Espírito da verdade é um Espírito de vida. E se Ele está pedindo você para entrar em você, para te ajudar a te conhecer todas as coisas, não adianta as suas bengalas. Pode ser namorado, pode ser marido, pode ser trabalho. Usa as bengalas que você quiser, a desculpa que você quiser. Ah, não encontrei igreja, estou rodando, estou nananana. E aí?
Quais são as bengalas que você tem? Ah, Deus não fez como eu queria que fizesse. Use as suas bengalas, mas a verdade, ela é absoluta. A verdade de Deus é que Deus te mandou Jesus. E Jesus deixou o Espírito Santo para te ensinar da verdade. A verdade dentro de você e a verdade fora de você. Mas talvez você possa criar a sua própria verdade. Você já viu uma pessoa? No direito a gente costuma dizer que a testemunha é a prostituta, não é isso? Das provas. Que elas podem ser mudadas conforme o entendimento daquela pessoa. Então eu quero dizer para você que o seu entendimento pode burlar a grande verdade de Deus e a autoridade que Deus tem sobre a sua vida. E não foi por quê? Foi porque você abriu a porta. Você abriu a porta. Então essa verdade, que deveria ser a verdade de Deus em você, você constrói uma e acha que você pode tudo. Tudo eu posso naquilo que me fortalece. Eu posso tudo. Eu crio uma verdade e vivo aquela verdade, que é uma grande mentira, como se fosse uma verdade. E essa verdade te dá uma ideia de que nada que você fizer tem um preço. Quem já pensou assim? Ah, não, eu vou fazer isso, tudo bem. Qual o problema de eu fazer isso? A gente fica com uma ideia errada de que você não está semeando mal na sua própria vida, não está semeando joio na sua própria vida e que algum dia isso vai crescer. Seja em falta de fé, seja em distanciamento de Deus, seja de não viver a presença de Deus na sua vida. Existe um preço, em algum momento você vai pagar isso. Em vez de você estar vivendo o chamado de Deus, as coisas lindas que Deus pode te dar. Saul recebeu uma promessa de Deus de ser um rei, e foi rei. Saul recebeu uma promessa de que recebeu um reinado muito rico, e recebeu. Mas o que ele fez com esse reinado? O que ele fez com aquilo que Deus estava dando para ele? Ele tomou para si e começou a criar uma verdade. A verdade dele era maior do que a verdade do profeta. E quando o profeta disse, faz isso, e ele não fez, então ele criou uma verdade dentro dele, de que ele era a pessoa que podia receber essa verdade. Mas às vezes, quando estamos muito dentro de uma situação, é muito importante você ouvir uma outra pessoa que está fora dela. Porque senão você vai ter um julgamento totalmente distorcido segundo a sua verdade. Amém? E qual é essa verdade que está sendo distorcida na sua vida? Que verdade é essa que está sendo distorcida na sua vida? É aquela que você criou, se agarrou naquilo, e não tem ninguém que possa tirar aquilo. Ainda que Deus tenha tentado de todas as formas de você entender uma coisa, você, não, é dessa forma que as coisas aconteceram. É dessa forma que as coisas são. Você tem uma justificativa para o seu pecado. E ali você fica. Diga-se que o pecado é raro o alvo, ok? Às vezes você pode não estar fazendo nada que aparentemente seja uma coisa errada, mas na verdade você não está indo na direção de Deus. Então a gente precisa ir na direção de Deus. E é por isso que precisamos entender quão preciosa é essa verdade, porque senão a nossa maneira carnal, a nossa maneira de viver pode nos tirar essa pérola da verdade. Amém? Quanto você estaria disposto a viver essa verdade? Mas agora eu não consigo vivê-la integralmente. Deus conhece você. Deus sabe e conhece você profundamente. Não me venha me dizer que os seus pecados vão impedir você de ficar perto de Deus. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que à medida que você descubra esse Deus verdadeiro, essa verdade do Espírito Santo, ela vai transformar você e vai fazer você querer o melhor para você. Amém? Estamos entendendo? Estamos entendendo quanto é importante nós vivermos essa verdade? O quanto é importante habitarmos nela,
não lutar. Nós não podemos lutar contra essa verdade. Ela precisa transformar o teu coração. Ah, mas nem sempre eu consigo deixar essa verdade mexer dentro de mim. Nem sempre, às vezes é difícil, é irritante. Pergunta a pessoa que está do seu lado, é irritante? Ah, é. É muito irritante. Né? Isso, faz mesmo, Rodrigo, faz mais. Então, é irritante, e aí a gente pensa, vamos em João, 1 de João 4,6. Primeira de João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Você já ouviu falar do espírito do erro? É vermelhinho e tal, tem 2 chifres e tal. Tem que dar um diagnóstico, né? Então, o espírito do erro é aquele que você tem certeza. É aquele que toda vez que alguém levanta um ponto, você está sempre se justificando. É aquele que Deus vai trazendo para você os elementos para você trabalhar aquilo, mas você não. Eu sou uma pessoa boa. Esse é o espírito do erro. É aquele que nada está bom para você. Nenhuma igreja está boa, nenhum pastor está bom, nada é o suficiente, só você é bom. Não, eu sou pecador, mas eu sou um grande pecador. Mas eu sou um grande pecador, mas eu tenho discernimento espiritual. Eu sei separar o joio do trigo e essa pessoa não é de Deus, não. Eu fico pensando assim, com a dança profética, né? Eu fico pensando, nossa, deve ser muito esquisito uma pessoa chegar nessa igreja e ver uma pessoa dançando. É esquisito, né? Você fica pensando assim, agora, se você chega numa gafieira, se você chega numa discoteca, aqueles bailes funks, eu duvido que você vai achar uma coisa estranha a pessoa estar dançando. É verdade? Mas dançar para Deus, muito esquisito. Muito esquisito. Mas você não sai nem do lugar. Mas na gafieira, minha amiga, ali você é verdadeira cristã. Ali, nada te para, né? Você fica ali. Aliás, tem uma fraqueza, eu não sei dançar. Eu queria aprender. Então, é fácil você olhar para uma coisa que você não entende, imediatamente julgá-la com o espírito do erro. E ela estava me dizendo, olha, eu danço de olho fechado, porque eu não quero saber o que as pessoas estão pensando de mim. Falei, é por isso que eu também louvo de olho fechado. Exatamente igual. Eu estou absolutamente louvando o Senhor. A minha conversa é com Deus. O poder que vem sobre mim é de Deus. Isso faz uma diferença. Quando você ama esse espírito de verdade, de maneira tal que você chega a se humilhar diante do seu orgulho, diante do que as pessoas estão pensando de você. E aí? Você consegue conviver com a verdade? Você consegue enxergar que existe uma relação da mentira muito próxima da verdade? Porque realmente a verdade ela pode ser muito próxima da mentira, dependendo de quanto você acredite nela. Se você acredita muito nesse espírito do erro, você pode convencer todo mundo que você está certo. E no final das contas, isso está tudo errado. A sua vida dá errado. Seus caminhos são errados. Ora, então para que serve o Espírito Santo se você não consegue se levantar para viver esse milagre,
para fazer milagres, para mudar vidas, para gerar vidas, para consolar pessoas, para libertar-se do seu passado, da sua infância. Às vezes você tem trauma na sua infância tão fortes que você não consegue acreditar em nada, em ninguém. Você não consegue confiar. Isso vem do seu pai. Mas você não consegue conectar uma coisa com a outra. Bom, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Mas o ponto é que o Espírito da verdade, ele vai indo fundo em você, mas vai tirando tudo. O Espírito da verdade vai indo fundo em você. O Espírito do erro faz você se consolar. O Espírito de erro faz você aceitar aquilo como aquilo é. Entende a diferença? Aquilo vai fazer as suas vontades. Quando eu escuto nos meus pensamentos, vai lá, come aquele brigadeiro. Vamos ver. Qual o Espírito que está falando? O santo do erro. Ele vai lá assim, vai lá na churrascaria. Come catupiry eu adoro, catupiry com camarão. Vai comer um bacalhau lá em São Cristóvão. Então, que espírito que é? Aí é fácil. Aí é fácil. Mas e quando é para ganhar dinheiro? Fica calando. Fica calado. Se ficar calada, vem na tua mão. E aí? Como é que é o nome disso? Ah, mas eu preciso ir para minha psicóloga. Porque eu tenho que administrar a verdade e a mentira dentro de mim, então eu preciso ser corrupta porque eu preciso de dinheiro para pagar minha psicóloga, da minha bipolaridade. E aí? Como é que entra o Espírito da verdade em você? Amém? Como é que entra? Eu não estou ouvindo, gente. Como é que entra o Espírito da verdade em você? Pela sua consciência, pelo seu ouvido, pela sua visão, pela sua boca, pelo seu nariz? Por onde que está entrando? Porque para que ele seja e cause um efeito na sua vida, ele tem que entrar. Ele tem que entrar dentro de você. Ele vai precisar achar alguma situação na sua vida para ele entrar. Mas a voz do Espírito Santo pode falar 1000 vezes. Se você estiver completamente absorto nesse espírito do erro, essa verdade não vai conseguir encontrar lugar para entrar, porque é como se fosse uma capa. A verdade entra, a verdade cai. A verdade entra e a verdade cai. É isso? Nós queremos isso. Nós não queremos isso. Se nós não queremos isso, então eu quero chamar você a essa verdade. Eu te garanto que quando você abrir o seu coração para receber a verdade, você vai ser curada. E você vai ser curada de uma forma tão profunda que você vai ser liberta para alcançar as coisas que Deus tem para você. Feche os seus olhos. Senhor, nós às vezes queremos nos rasgar, Senhor. Às vezes queremos, Senhor, abrir algum lugar para essa verdade tão profunda e tão forte. Mas, Senhor, é tão difícil. Pai, Senhor, nós te pedimos que você traga essa verdade e que ela possa inundar o nosso coração. Nos dê fome dessa verdade. Espírito Santo, fale como um vento, como uma voz suave. E que essa voz suave possa nos levar, Senhor, a querermos nos entregar. Senhor Jesus, eu te peço, mexe, Pai. Mexe com o nosso querer, Senhor.
efetua, Pai, a tua obra, Senhor. Quebre, Senhor Jesus, qualquer pensamento de erro que esteja impedindo, Senhor, a nossa entrega a Ti, Senhor. Quebre, Senhor. Quebre o espírito de crítica, Senhor. Quebre a mentira, quebre o medo, Pai. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa falar a verdade e ela nos transformar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus.